Perfeito. Então, a indicação cirúrgica, ela se dá quando a gente não tem uma evidência de recuperação espontânea. Então, dentro desse período aí, alguns autores falam 3, 4 meses, outros esperam até 6, tá? A tendência hoje em dia é cada vez de operar um pouco mais precoce, para tentar diminuir esses déficits funcionais dos pacientes. Na presença de uma lesão pré-ganglionar, também tem indicação cirúrgica imediata, porque não adianta esperar que essa lesão não vai recuperar, tá? Então a intervenção é mais feita de forma mais precoce. A ausência de um progresso clínico e de um progresso eletrofisiológico. O progresso eletrofisiológico, ele sempre tem que estar associado com a ausência de um progresso clínico, tá? A maioria dos cirurgiões não confiam apenas na eletroneuromiografia. Então, é uma combinação de um exame físico com um eletrodiagnóstico. Então, vamos lá. Uma perguntinha para vocês. O paciente sofreu lesão de plexo braquial e o clínico deseja avaliar a atividade neuromuscular. Qual o período mais adequado para a condução da eletroneuromiografia? Ainda estão votando. Ok, 71% votou após um mês. Isso mesmo, após um mês, então de 3 a 4 semanas de lesão, tá? Quais são as contraindicações quando não operar esse paciente, tá? Quando houver uma rigidez, e aí é um papel nosso, tá? A gente não deve deixar que esse paciente evolua para uma rigidez articular, porque aí vai impossibilitar o cirurgião de uma intervenção cirúrgica futura. Contratura articular, evolução da rigidez, uma idade avançada também seria uma contraindicação relativa, se bem que essas lesões de plexo não acontecem em idoso. Eu nunca vi particularmente uma lesão de plexo traumático em idoso. Algumas outras comorbidades que podem não ser viáveis à intervenção cirúrgica, uma lesão medular, um traumatismo medular também associado, uma lesão cerebral ou uma lesão tardia. A lesão tardia é uma contraindicação para a reconstrução primária, para o reparo direto, tá? Mas ela não é contraindicação, ela é uma indicação, na verdade, para as transferências musculares que devem ser realizadas para tentar suprir essa função muscular perdida. As técnicas cirúrgicas mais comumente utilizadas são o reparo direto, em que o cirurgião vai lá e faz o reparo boca a boca do nervo, a neurólise, que é nada mais do que uma liberação do nervo. Eu falei para vocês que muitas vezes aquelas lesões que têm um estiramento, mas não uma ruptura completa, vão formar uma cicatriz, um envelope de nervo, e esse nervo vai ser disfuncional, e aí o cirurgião vai ter que ir lá abrir e descomprimir esse nervo para que haja um retorno da condução ou até um crescimento axonal, que acontece 1 milímetro por dia. As neurotizações, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente o que são, e as transferências musculares. Então, mais uma perguntinha. Essa parte da tarde tem várias enquetes. O sinal de Horner é caracterizado por uma lesão, ou é característico de uma lesão supraganglionar, pós-ganglionar, pré-ganglionar ou intraganglionar? Nenhum voto ainda? Querem votar mais não? Já deu? Passo? Vai votar? Não vale filar, viu? Dá só uma olhadinha assim, rapidinho, 2 segundos. Sinal de Horner. Eu nenhum voto aqui ainda. Vocês votaram ou é o sistema que está?
Botou? Aqui o sistema não identifica. Não, mas vamos lá. É um sinal de uma lesão pré-ganglionar. Tá? Sinal de Horner. Ok? E vamos falar de reabilitação. Quais são os objetivos pré-operatórios? Primeiro, minimizar a formação de contraturas, ou evitar de qualquer forma. Esse seria o termo melhor empregado, tá? Isso a gente consegue através das mobilizações. Mobilizações ativas, se o paciente for capaz de realizar, mas principalmente as ativas assistidas e as passivas. Pode falar. Você é CTO, né? Isso aqui foi reabilitação. Isso aqui foi passou despercebido esse slide, mas ele é um pouquinho antigo, mas eu peço perdão. Estimular a atividade muscular, né, através de exercícios ativos livres, se for permitida, a estimulação elétrica e o fortalecimento. A estimulação elétrica não existe um consenso na literatura. Eu até fiz um trabalho sobre isso, eu fiz uma revisão de literatura avaliando, a gente avaliou acho que 1.500 artigos em 3 línguas diferentes para ver o que é que o pessoal fazia de estimulação no plexo braquial traumático e adulto. E durante essa avaliação não encontrei nenhum artigo que suportasse ou nenhum artigo que não indicasse a eletroestimulação nesses pacientes de plexo braquial. Eu, particularmente, estimulo muito. Não com o FES. Eu também estimulo com o FES, eu gosto mais da corrente russa, quando a gente tem alguma evidência de contratibilidade muscular. Mas eu estimulo aqueles músculos que estão desnervados. Eu utilizo uma corrente direta, que é uma corrente desnervada, que ele não vai mandar o sinal diretamente para o nervo mandar para o músculo. Ele vai despolarizar as células do músculo e a gente vai contrair esse músculo mesmo sem nenhum nervo presente lá, mesmo na ausência de um nervo, tá? Então eu faço isso para tentar evitar as degenerações musculares e manter aquele músculo viável até que chegue o nervinho, até que haja um crescimento axonal. Tá? Então, para isso, eu utilizo a corrente direta. Consegue evitar aquela substituição gordurosa, né? Consegue, pelo menos, minimizar a substituição gordurosa, porque o músculo ele fica contraindo. A gente visualiza uma contração muscular. Eu utilizo tanto nas neuropraxias como nas lesões completas de nervo, e eu vejo, na minha prática, na minha experiência, eu observo que os pacientes evoluem mais rápido com relação ao período que eu não utilizava antes. Mas na literatura, isso é uma opinião minha, experiência minha, mas na literatura não traz nada. Você utiliza, Cláudia? Sim. Utiliza? Só na musculatura denervada não coloco. Você não coloca, né? Dependendo do grau de parametria, eu coloco menos tempo para criar uma Perfeito. Qual a aparelho? Ela utiliza o FES. Eu gosto mais da russa. Você não gosta da russa, não, Glória? Não utilizei não. A russa eu gosto. Mas o FES é muito bacana também. Eu acho a russa um pouco mais confortável e a contração mais vigorosa, tá? Mas o FES é uma excelente opção também. Fortalecimento e a utilização de órteses para promover um suporte da articulação e para manter posicionamento mesmo, tá? Para que o paciente não fique com um posicionamento incorreto e venha evoluir para uma contratura ou uma rigidez. E a reeducação sensorial, que é extremamente importante para esse paciente de plexo braquial. Tem que fazer reeducação sensorial desde o primeiro dia quando ele chega para você, tá? Isso é uma regra.
Já se o paciente for submetido a um procedimento cirúrgico, os objetivos e condutas pós-operatórias, primeiro é evitar uma tensão nesses tecidos que foram manipulados no período, nas primeiras 3 semanas, tá? Porque se a gente colocar tensão nesse reparo ou em uma neurotização, a gente vai estar comprometendo o tratamento cirúrgico. Minimizar a formação das contraturas articulares também através das mobilizações, e aí mantém-se os outros objetivos e condutas. Essa reeducação sensorial, você fala o quê? A gente vai falar disso um pouquinho mais na frente. Como é, por quê, como faz, tá? No finalzinho. Esse é um exercício bem interessante de abdução de ombro. Ele aqui está fazendo de forma ativa, mas a gente pode fazer de forma passiva, o paciente utilizando um membro, o membro sadio, para fazer a elevação do outro membro. Se o paciente não tiver mão, não tiver flexão de dedos, a gente pode colocar a mão do paciente aqui, posicionar direitinho, passar uma faixa, essas faixinhas que vocês têm, uma atadura, enrola ela com a atadura, a mãozinha vai ficar presa, o paciente vai trazer a outra mão aqui para baixo e vai com essa polia fazer a elevação, tanto a abdução como a flexão de ombro, tá? Ele pode comprar esse suportezinho, que eu acho que aqui é um pouquinho mais difícil, mas pode ser que vocês até encontrem, para fazer esse exercício em casa também, e eu acho que isso é bastante indicado para a gente manter esse ombro bem funcionando muito bem, tá? A articulação livre, os músculos com um comprimento adequado e assim por diante. E fortalecer todos os músculos que não foram comprometidos, tá? Então, fazer um fortalecimento de extensores de ombro, cotovelo, dos flexores de cotovelo, dos romboides também, e extensores de ombro, fortalecimento do serrátil anterior, se houver uma preservação desse músculo, também no serrátil anterior, exercício na parede, fortalecimento do manguito rotador, rotadores internos, externos, supra, infraespinhoso, depressores de ombro, de uma forma geral. Você vai pegar todos os músculos de ombro, cotovelo e mão, cintura escapular, trabalhar tudo que pode ser trabalhado de maneira ativa, e o que não pode ser trabalhado de maneira ativa, a gente trabalha de maneira ativa, assistida ou passiva, tá? Fortalecimento de flexores superficiais e profundos dos dedos, musculatura tenar. Eu particularmente gosto mais da massinha do que da bolinha. Por quê? A massinha me permite um movimento completo, articular. A massinha me limita o movimento. Ela fortalece, mas ela não permite o movimento completo. E aí me deixa um pouquinho o fortalecimento a desejar. Então as massinhas são um objeto que você deve ter de várias intensidades lá no seu consultório, porque é de muita utilidade. Fortalecimento de extensores de dedos, eu coloquei essa liguinha, mas não gosto muito dessa não. Eu gosto de colocar a massinha, que eu não encontrei um vídeo, gosto de colocar a massinha na mesa, pedir para o paciente colocar o dedo na massinha e tentar realizar essa extensão com resistência. Aí na estimulação, a gente já falou anteriormente, tá? O treinamento funcional também a gente deve fazer, deve avaliar como que está a pinça desse paciente, trabalhar essas pinças, essa oponência e assim por diante. E a reeducação sensorial. Vamos falar um pouquinho, eu vou prestar bastante atenção de vocês agora. O que é a reeducação sensorial? Nada mais é do que reeducar a percepção da sensibilidade desse membro. Okay. É reeducar a percepção sensorial desse membro. Existe uma pesquisadora chamada Brigitte Rosen, é uma americana, que ela estuda muito reeducação sensorial. E ela fez essa figurinha aqui para mostrar como que uma mão sadia, rígida, funciona a nível de percepção e como ela funciona nos momentos pós-lesão e depois no período de recuperação. Então ela mostrou o seguinte, ela fala que
de uma forma bem simbólica, para facilitar a compreensão, é como se existisse uma linguagem, e existe, né? Uma linguagem em que o cérebro consegue se comunicar com a mão, uma linguagem bem específica. Ele manda o estímulo e a mão identifica que tipo de estímulo é esse, de onde está vindo esse estímulo, qual é o tipo de estímulo, se é por exemplo, você vai pegar um algodão, ele identifica que isso é um algodão, é uma textura bem fofinha, bem suave, ele identifica o tamanho, então ele manda todas essas informações para o cérebro identificar que dedo está sendo tocado, a temperatura, tudo isso, tá? Isso aqui é muito bem definido e existem regiões específicas para cada dedo no cérebro. Então é como se vocês estivessem olhando aqui, essa região aqui magnificada aqui em cima, essa região em verde aqui trançado seria essa região do cérebro, essa região em marrom do dedo indicador seria essa seria essa, e essa partezinha aqui também seria a de cima. Então quando eu toco, por exemplo, em um velcro áspero com o polegar, essa informação chega a essa parte do cérebro que me diz que eu estou tocando no polegar, que é uma superfície áspera, que ela está em temperatura ambiente, e me dá uma série de informações. E aí eu consigo identificar exatamente que textura é essa e onde está sendo tocado. Até aí está tranquilo? Ok. Depois de uma lesão de nervo, quando a gente tem a lesão de nervo, existe um período de silêncio. Eu estou falando aqui de uma lesão total. Existe um período de silêncio em que o cérebro não mais se comunica com a mão ou com o segmento. Por exemplo, uma lesão total, não foi feito reparo ainda, então não tem como ele se comunicar, porque a comunicação foi cortada, o fiozinho foi cortado. O cérebro até manda a cartinha lá para a mão, mas não chega, se perde no meio do caminho, tá? Após um reparo, após um crescimento axonal, quando ele vai crescendo e chega lá no seu órgão terminal, aí se inicia uma nova comunicação, mas essa comunicação ela é um pouco confusa, tá? É como se, ela fala que é como se o cérebro estivesse falando em russo e a mão só compreendesse o inglês. Eles se comunicam, mas ninguém entende muito bem, ninguém entende ninguém muito bem, tá? Então é nesse momento em que a gente, por exemplo, vocês lembram que eu falei que às vezes quando você toca no indicador para fazer o teste de sensibilidade, o paciente até identifica um toque, mas diz que é no polegar, ou na região dorsal, ou em outro dedo. Então existe uma comunicação, mas está tudo embaraçado. Como vocês observam aqui, ó, não existe essa delimitação, essa comunicação efetiva, está tudo muito bagunçado. E a nossa função com a reeducação sensorial é fazer com que essa comunicação totalmente desorganizada se torne uma comunicação efetiva, ou um pouco melhor, em que o cérebro consiga enviar a mensagem para a mão e ela compreenda o que é que ele está falando, ou pelo menos o assunto que ele está querendo conversar com ela, tá? Talvez, na grande maioria das vezes, a gente não recupera totalmente a função sensitiva, principalmente de discriminação entre dois objetos muito parecidos, como um algodão e um veludo, por exemplo, mas a gente consegue que o paciente recupere a discriminação um pouco mais grossa, por exemplo, tocar em um veludo e tocar em um velcro áspero, tá? Então, uma reeducação bem feita auxilia muito. E uma mão sem sensibilidade é uma mão com pouca função. Não diria uma mão sem função, mas é uma mão com pouca função. Não seria uma mão sem função porque o pessoal que usa prótese, eles têm função e ele não tem sensibilidade na mão. Mas a função diminui drasticamente quando a gente não tem a sensibilidade. Então, essa deve ser uma preocupação de vocês e deve ser um objetivo bem claro, deve se iniciar bem precocemente. Ficou claro essa parte? Ficou? Mais ou menos. A dúvida é se você fala que já começa bem precocemente a fazer a reeducação, mas ele não tem estímulo nervoso. Ele não tem estímulo nervoso, mas a gente já começa bem precocemente, tá? Para que se mantenha
Porque às vezes você tem um nervo que vai para aquela determinada região, mas você tem algumas ramificações que podem ser que levem uma contribuição de um outro nervo. Existem várias variações anatômicas, uma contribuição de um outro nervo que pode ir para aquela região, tá? Essa aí também era uma dúvida minha, porque começar a reeducar sensorialmente se o paciente não tem função sensorial. A Brista defende muito isso, e eu acho que esse é o caminho, mesmo sem haver uma resposta fisiológica muito precisa, muito forte, mas eu acho que a gente não está trazendo mal nenhum. Se bem a gente não estiver fazendo mal, a gente não está. Então essa... A lesão de nervo mediano, por exemplo, o paciente tem uma lesão de nervo mediano e ele perde essa sensibilidade. Já nas primeiras sessões já mais... Imediatamente. Tá? Isso serve também para as compressões nervosas, tá, gente? Também. O paciente tem síndrome do túnel do carpo, teve déficit sensitivo, tem que ser realizada a reeducação sensorial, sem dúvida. Nunca negligenciar, muitas vezes é negligenciado, nunca negligenciar um déficit sensorial, porque senão o paciente vai subutilizar a mão, tá? E a reeducação sensorial tem algumas fases. A primeira é a fase de dessensibilização, é quando o paciente está aprendendo sobre esses estímulos, tá? Principalmente os pacientes que têm dor. Muitos pacientes de plexo braquial são pacientes que têm alguma dor nervosa, tá? Então esse primeiro período é aquele período de acomodação, em que você vai tentar dessensibilizar, tornar esse estímulo menos agressivo, menos desconfortável, tá? Pode-se utilizar nesse período também a técnica do espelho, o mirror therapy. É uma técnica muito, muito interessante para se reeducar sensorialmente os pacientes. E é utilizado tanto no paciente de lesão nervosa, plexo braquial, paciente de amputação, paciente de AVC. Ela funciona através de uma reorganização cortical, tá? O paciente vai colocar a mão afetada do lado de dentro do espelho, tá? Esse espelhozinho não tem um fechamento. Geralmente eu utilizo uma caixa totalmente fechada, e ele não consegue ver a mão lesada. Ele vai colocar a mão sadia por fora e vai haver um estímulo nessa mão sadia, e o paciente vai olhar para o espelho. Quando ele olha para o espelho, ele vê o reflexo dessa mão direita, mas a mente dele não entende como um reflexo, entende como a mão dele, tá? Entende como se esse reflexo do espelho fosse a mão direita. E toda vez que você toca nesse dedo, depois de um certo período de treinamento, o paciente vai sentir você tocando nesse outro dedo, no dedo da mão lesada, só que você não está tocando nele, tá? Isso pode ser utilizado para reeducação sensorial, pode ser utilizado para melhora da função motora, tá? A gente utiliza muito isso, a gente vai ver na aula de síndrome de dor, nas síndromes de dores crônicas, tá? Quando a gente quer ganhar movimento. Então o paciente não consegue movimentar essa mão lesada e sente muita dor. Aí a gente coloca essa mão lesada escondida por trás do espelho, coloca esse espelhozinho, começa a estimular a mão sadia, ele vê o reflexo da mão lesada e ele acredita que a mão lesada está movimentando, e o cérebro vai fazer com que a mão lesada se movimente, tá? Tudo que o nosso cérebro não consegue distinguir o que é virtual e o que é real. Para ele tudo é real, se ele está vendo é real, tá? Para AVC é muito legal. Tem bastante estudo interessante sobre para AVC. Para amputado, é uma técnica relativamente nova e que promete bastante. Eu só consegui ter melhores resultados com síndrome de dor a partir do momento que eu comecei a utilizar a técnica de espelho. A fase 2 é a fase de aprendizado de uma nova linguagem, é quando você já vai começar a estimular, colocar diferentes estímulos para ele discriminar esses estímulos, tá? Eu peço sempre para o paciente, eu faço
alguns quadradinhos de isopor, ou às vezes eu faço termoplástico e colo na frente e atrás desses quadradinhos diferentes texturas. Pequeno para que o paciente leve no bolso, ele coloca a mão no bolso quando ele estiver na fila do banco, caminhando, fazendo qualquer coisa, e ele vai tocando nessas diferentes texturas, nesses cartãozinhos pequenos, e vai tentando identificar, isso aqui é um velcro grosso, e aí ele vai, olha, vê se é ou não, e volta novamente, tá? Sempre esses estímulos da reeducação sensorial, ele deve ser feito na mão sadia primeiro, e depois na mão lesada. Na mão sadia, para o cérebro entender que tipo de textura é essa, tá? Então, mão sadia primeiro, ele entende que isso é um pincelzinho, ele com o olho aberto, depois passa na mão lesada, com o olho aberto também no mesmo local, depois ele fecha o olho na mão sadia com o olho fechado, depois na mão lesada com o olho fechado, tá? E a terceira fase é a identificação e a localização de toques e pressões, tá? E texturas também, mas localização precisa. É você passar o velcrozinho na ponta desse dedinho, pedir para ele dizer que tipo de textura é esse e onde é que você está passando, tá? E aí você pode utilizar o dominó, pedir para ele identificar quantas bolinhas tem em cada peça do dominó, pode utilizar diferentes texturas nos cartões de madeira, está muito perto, o microfone está alto, né? De madeira, de isopor, e aí vocês usem da criatividade. Alguns objetos no bolso para ele identificar moedas, chave, assim por diante. Identificar o peso também desses objetos, tá? E a fase final é uma reeducação sensorial na vida cotidiana. Fazer e estimular o paciente a utilizar a mão no dia a dia, explorar o ambiente dele com essa sensibilidade. Dúvidas, podem falar, se não quiserem falar abertamente, pode mandar aí no aplicativo que a gente lê e tenta responder. Ficou clara essa parte de plexo braquial? Deu para ter uma visão geral? Alguém quer acrescentar algo que tem experiência? Não, Cláudio, eu nunca utilizei o kinésio, porque é uma coisa bastante pessoal. Eu nunca vi muito fundamento para a utilização do kinésio. Por exemplo, o pessoal utiliza lá no síndrome do carro, por exemplo, e fala que vai alongar o ligamento transverso. Quando o cirurgião passa lá o bisturi, a gente escuta o bicho quebrando, como é que você vai conseguir alongar com o kinesiotape? Então, essa falta de embasamento me fez ficar um pouco repulsivo ao kinésio, mas tem gente que fala que é interessante. Tem boa experiência? De ombro, você fala? Para ganhar rotação externa. Entendi. 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 Mas assim, eu fiz o curso de kinésio porque nos últimos congressos brasileiros de terapia da mão, muitos trabalhos, todo mundo aplicou. Entendi. Terapeuta de mão, tá? Entendi. Aí começou a... Você começou eu a tinha a mesma tentar. crítica que você. Entendi. Mas você não sabe como funciona, mas é só experimental, realmente. Não tem ninguém que diga, ele age assim, assim, assim. Entendi. Você aplica e vê o resultado. E tem incrível, segundo eles, todos os trabalhos na última geração. Dedo e martelo. Eu vi um trabalho no Journal com o dedo e martelo, o pessoal utiliza. Então, assim, eu estou perguntando porque eu estou aos poucos nessa fase Explorando. de testar, observar. Entendi, Cláudia. Mas eu queria saber se Entendi. Eu acredito no efeito mecânico dele, né? Porque se você coloca uma tensão e ele consegue manter a rotação externa, isso é ótimo. Isso é perfeito, porque é efeito mecânico, que até o próprio esparadrapo faz, mais que o kinesiotape pode ser muito mais confortável. Isso aí, sem dúvida. Mas aquelas teorias de mecanorreceptor que vai, não sei o quê, é um pouco... Mas pode ter alguma utilidade, sim.
Tudo que eu falar aqui, gente, é da minha experiência, tá? Às vezes uma coisa que não funciona na minha mão, funciona na mão de outras pessoas. Não encarem tudo como verdade, não, tá? Só quem falou a pura verdade foi Jesus Cristo somente. Tudo que vem depois dele, a gente não pode dar muito crédito.